Me chamo Luiz Antônio Ribeiro Fideler. Eu, eu vou falar aqui sobre, né, uma troca de carreira, vamos dizer assim, porque eu formei engenheiro elétrico e não era feliz na minha profissão. E descobri, né, sempre tentei fazer alguma coisa da roça, vamos dizer assim, achar um a fazer da roça, porque era o que né, completava, o que me dava significado. E aí do nada, ninguém da minha família mexe. Meu avô, sim, viveu 93 anos aí na roça, então acho que essa paixão da roça vem dele, mas do nada surgiu a abelha na minha vida. E eu larguei tudo para virar apicultor. Então, assim, né, hoje eu comercializo meus produtos de apicultura, porque tem que ser rentável, né? É a atividade. Porque, assim, eu tenho muito prazer em trabalhar com abelha, mas a gente precisa, né, infelizmente ou felizmente, no mundo de hoje, pensar também na parte monetária, né? De um ramo que você queira seguir. Então, assim, o que eu rentabilizei, assim, nesse ramo foi os produtos, né, das abelhas. Então, eu vendo mel, vendo própolis, comercializo cera de abelha, faço cosméticos, né? É uma pomada à base de cera de abelha e própolis, vela de cera de abelha, e tudo isso eu vendo hoje na internet, né? Pessoal, eu gosto muito de passar o dia a dia de um apicultor na minha página do Instagram, que é @apiário Pouso do Campo. E tem um site onde eu comercializo, né, os produtos que eu venho a extrair, vamos dizer assim, das abelhas, né? E é isso aí. Então, tudo começou assim, na verdade, né? Eu venho de uma família que tanto meu pai quanto a minha mãe fez. Eu moro, voltando um pouquinho antes, né? Eu moro em Santa Rita do Sapucaí. É uma cidade pequena, 40 mil habitantes. Só que aqui tem uma faculdade que chama Inatel, né? E ela é uma faculdade de engenharia elétrica, na verdade, com ênfase em telecomunicações, sabe? E aí, tanto minha mãe quanto meu pai fizeram, a gente aqui somos em cinco, né? Vamos dizer assim, minha família é cinco pessoas, que seria meu pai, minha mãe e mais dois irmãos, né? Contando comigo, então cinco pessoas. E eu sou o mais novo, o mais velho fez Natel também, ou seja, também fez engenharia. O do meio era meio. Do meio eu sou mais novo, né? O do meio era meio porra louca e fez outro. Tanto que até fisicamente ele é bem diferente da gente, tem olho claro, é mais loirinho e tal. E ele realmente seguiu outro caminho, veterinária, sabe? Não fez, não seguiu os passos, vamos dizer assim, dos pais. E eu sentia, na época que né, eu sinto assim, sabe, José, que talvez deveria ter focado mais numa parte vocacional lá atrás, sabe? Porque eu fui no fluxo. Por exemplo, ali com adolescente, ali com 18, 20 anos, não sabia o que eu queria da minha vida, sabe? E eu tinha muita pressão, teoricamente, do meu pai, falando, não, vamos seguir o meu passo e tal, né? Vamos fazer aqui, já tá do lado de casa, enfim, né? Seu irmão fez, vamos lá, vamos fazer, tem que estudar, né? Então, assim, eu fui fazendo, fui no fluxo. Aí eu sempre, igual eu te comentei no começo, né? O... Eu fiz a faculdade, estava no meio da faculdade, falei assim, poxa, mas parece que não é isso, cara, e tal. Mas eu já estava no meio, falei, vou terminar, ué, né? Já estou no. Se eu largasse, capaz meu pai esganar eu, mas assim, falei, vou terminar. Terminei. Uma das certezas que eu tinha, José, a única certeza que eu tinha nessa época era a seguinte: o pessoal aqui, né, que forma Inatel, que é essa faculdade, geralmente busca oportunidades fora daqui, em grandes centros, São Paulo, né, São José dos Campos, enfim, né, tem para todo lado aí, tem engenheiro do Inatel. E aí, assim, a certeza que eu tinha era que eu não queria sair de Santa Rita, isso era a certeza que eu tinha.
mas não, né? Enfim, formei, precisei fazer estágio, aí fui fazer estágio em Campinas, fiz, mas assim que eu terminei o estágio, vi realmente que eu não estava feliz, aí eu retornei. E é aquele negócio, né, José? Quando eu falava de roça, principalmente, assim, o meu avô me apoiava muito, mas, assim, ele é de uma geração muito antiga, sabe? Ele, igual eu disse, ele morreu com 93 anos, né? Morreu faz 2 anos aí. E ele conta umas histórias que eu não consigo nem compreender, da época que não tinha energia, vivia com lamparina, arado de boi, sabe? Coisa na mão mesmo, mas ele conseguiu, assim, teoricamente, né? Sobreviver, vamos dizer assim, ter uma vida dentro lá do, do, do padrão que ele escolheu, né? Só com trabalho, sabe? Assim, trabalho que eu digo, trabalho braçal, trabalho duro e tal. Lógico que hoje as coisas são diferentes. Naquela época lá não tinha os grandes latifundiários aí, né, para abafar. Até tinha, mas eram os coronéis lá e tal. Hoje, por exemplo, o que me tinha na mão assim? O meu avô, ele progrediu na vida com leite. Ele né, tinha as vaquinhas lá e tal. E, enfim, no final da vida ele mexia com gado de corte, mas era uma pequena terra, enfim. Aí o que me sobrava de experiência na família? Meus pais, teoricamente, pularam a geração da roça, né? Porque minha mãe e meu pai, como eu disse, trilharam o caminho aí da engenharia. Na verdade, minha mãe fez, mas não exerceu. Ela ficou cuidando da gente, sabe? Decidiu dedicar aos filhos e só meu pai até foi aí, José, que eu vi que eu não queria essa vida para mim. Meu pai ia para São Paulo, era a semana inteira em São Paulo, aquela correria, né? Não sei não, da onde você é aí, mas assim, eu sou de cidade interior, né? Eu vou em São Paulo, parece um jacu. Então, eu via meu pai nessa vida de, né, vai para São Paulo, aí chegava sexta-feira à noite, ele não deixou de vir nenhum final de semana, sabe? Mas aí é aquela vida, correria, só trabalho, trabalho a semana inteira, chega final de semana para curtir um pouco os filhos, aí chega sexta, tá cansado, sábado ia fazer alguma coisinha na casa ali, né, esse trabalho né? A gente tinha um jardim ali, ele cuidava do jardim e tal, e a gente também, né, estudava, então, assim, sábado eu queria, sei lá, descansar, não queria ficar preso ali, tendo que, né, fazendo programas familiares, vamos dizer assim, aí chegava domingo já, ele não queria que a gente saísse, porque era o dia dele ir embora, enfim, era, assim, não é uma coisa que eu queria para mim, sabe? Então, até foi bom eu ter presenciado isso, isso aí eu já excluí. Eu falei, eu não quero isso para mim. Ah, mas as melhores oportunidades estão em São Paulo. Ah, então não vou, sabe? Prefiro ter um padrão de vida menor e não passar por isso. Beleza. Aí, só que aí, voltando no meu avô, né? Aí, no final da vida dele, isso que eu comecei a sentir essas coisas mais borbulhantes, né? Que foi no final da faculdade e tal, eu sabia que eu não queria isso, não tinha descoberto ainda que eu não gostava, assim, não ia ser feliz na área, vamos dizer assim, porque eu acho, não que acabou, né, as opções, mas tudo indica que, isso eu até queria comentar mais à frente aí, mas assim, quando eu decidi seguir mesmo o que eu, coração, vamos dizer assim, a intuição, as coisas começaram a dar certo, começaram a ser melhor para mim. Eu comecei a me sentir mais feliz e melhorou minha vida muito, sabe? Não, assim, tirando a parte, não estou falando só financeiramente, estou falando questão de preenchimento interior mesmo, sabe? E aí, assim, então, o que que o meu avô fazia, né? No final da vida, porque esse tempo que eu tô te contando, ele já tinha ali seus 80 e poucos anos, sabe? Então, assim, ele, mais pro final, ele já tinha largado o leite, porque sempre foi ele sozinho, e chegou uma parte uma etapa aí, que foi com quase 80 anos, ou até 80, se eu não me engano, que eu não vou recordar agora, tem que parar para analisar, mas assim, foi bem tarde, ele aí largou do leite e começou a mexer com gadinho de corte, mas ele já estava, né, idoso e tal, então assim, a vida dele, teoricamente, já estava, né? Já estava ganha ali, vamos dizer assim, né? Mas aí o que sobrava para mim, então? Talvez pensar em mexer com isso, usando a experiência dele, que é com gado de corte, ou ele não, teoricamente ele não mexia com outra coisa. O leite, para mim, eu acharia muito.
teoricamente sacrificante. Eu que meus pais pularam, geralmente esse pessoal que mexe com leite aqui, você vê que é pessoas que nasceram ali do lado do pé da vaca, vamos dizer assim, e o leite em si é um cativeiro, né? Todo dia, não tem descanso, né, os 7 dias da semana, feriado não tem, aquele negócio, você fica num cativeiro. Então, assim, eu vejo que era um ramo que eu deveria, se eu fosse seguir, eu tinha que ter nascido perto disso, pelo menos, sabe? E aí, sempre tentando fazer alguma coisa aí, enfim, né, eu formei, fiz aí, teve uns corres aí, acabei fazendo mestrado, porque aí estava na época as inscrições abertas e tinha bolsa, ou seja, eu não precisaria pagar para fazer o mestrado e concorria a uma bolsa, assim, eu ia receber para estudar, falei, poxa, então, o melhor dos cenários, não vou sair de Santa Rita, eu tinha um falso sentimento, assim, de ilusão, né? Como se fosse assim, vou fazer esse mestrado só para não ficar para trás, vamos dizer assim, porque a tecnologia, né? A gente, se vamos supor, se eu levasse aí 2 anos para tentar me descobrir, né? E no final das contas não tivesse, né, chegado em nenhum local, eu ia pleitear uma vaga aí com um recém-formado, os caras, lógico, que ia pegar o recém-formado, né? Ia falar, olha, o cara tá aí 2 anos depois de formado e não tem experiência nenhuma, entendeu? Então, entrar no mestrado, a grande motivação de ter entrado no mestrado foi essa, assim, me iludindo ali, vamos dizer assim, que eu ia estar, teoricamente, atualizado, sabe? Mas também vejo que não foi olhando hoje para trás, vejo que não foi tão bom, porque eu fiquei 2 anos ali na pauleira, estudando e tal, ou seja, não olhei para o lado, sabe? Não tentei me descobrir. Então foi só mais um tempo perdido ali, teoricamente, sabe? Por mais que eu concluí e tal. Aí depois terminei o mestrado, tentei ainda entrar em algumas vagas, né? Entrei, comecei a trabalhar, inclusive no Inatel, dentro do Inatel tem uma empresa que presta serviço para outras, em diversas áreas, tanto hardware, software e tal. E no meu caso era software, mas não era feliz, sabe, José? Não era feliz, e nesse tempo surgiu a abelha do nada, cara. Eu não sei explicar como, mas assim, sempre eu ia para a roça, assim, visitar meu avô, tá em contato com a natureza ali, não sei te explicar, mas parece assim, clichê falar, porque todo mundo gosta de ir ver aquela mata, ou uma paisagem, ou uma praia, vamos dizer, tudo isso é natureza, né? Mas eu consegui, assim, de fato, me conectar, me sentir realmente vivo ali perto, sabe? E não me sentir, assim, pensando em ter que fazer o que eu formei para o resto da vida, sabe? Principalmente, aí eu ficava puto, cara, porque, assim, eu pensava assim, poxa, eu tô numa geração, eu aprendi abelha, nesse, né? Vamos pegar o meu exemplo para eu retratar o que eu quero dizer aqui, né? Eu aprendi abelha totalmente na internet, entendeu? Tipo assim, eu não precisei, eu volto a repetir, né? Eu já tinha dito, eu não tive nenhuma experiência prática, meus familiares, ninguém mexe com abelha, e eu aprendi tudo na internet, ou seja, eu ficava puto de querer ficar não é nem querer, né? Ficar numa área que eu não estava satisfeito, sendo que o conhecimento hoje na nossa geração, né? Tá na porta. Eu abro aqui o YouTube, eu quero desmontar alguma coisa aqui, um aparelho. Tem tudo, né, no YouTube, né? Então, basta você ter ali, né? Vontade, você aprende, né? Eu acredito, eu tinha que acreditar que a gente pode aprender o que a gente quiser, tendo vontade, sabe? Então, assim, eu tinha que acreditar nisso, porque senão eu ia ficar, sei lá, cara, meio. Parecia que eu estava mentindo para mim, entendeu? E eu acreditava que poderia sim ser feliz fazendo o que você quer da vida, entendeu? Eu não, porque isso aí, para o meu pai, por exemplo, ele e outras, sei lá, dezenas de pessoas que eu conheço, é um absurdo, entendeu? Eu falar assim, você é feliz no que você faz? Ah, não, mas eu tenho que fazer. Tipo, eu acho um absurdo isso, e eles acham um absurdo eu também achar que dá para ser feliz, entendeu? Eu falei, cara, dá para ser, não é possível. Eu via meu avô, por exemplo, igual eu volto a repetir, eu gosto sempre de usar o exemplo do meu avô. O meu avô ali tinha uma vida muito simples, cara. Ele andava com as roupas que ele ganhava, ele, né, tinha ali.
não viajava, tal, mas era feliz, entendeu? Era feliz inserido naquele meio da natureza, né? No que ele cresceu e tal, e tinha um padrão de vida que eu vejo que ele, para a época dele, já se sentia, tipo assim, vamos dizer, rico, entendeu? Né? Aí, lógico que isso aí é muito relativo, mas eu digo, eu via que ele, da onde ele veio, aonde ele chegou, ele se sentia realizado, sabe? Quando Eu você queria fez essa transição, esse aprendizado com as abelhas através da internet, você já era casado? Não, ainda não. Então, isso aí foi até interessante, porque foi o seguinte, volto a repetir, né? Esse desejo que eu foi amadurecendo, né? Tô sintetizando aqui, né? Mas assim, eu já tinha uma paixão ali pela roça, só não sabia ainda como, né? Manifestar isso aí, né? Como concretizar esse sonho de viver de alguma coisa da roça, né? E aí surgiu a abelha, e aí surgiu totalmente do nada, cara. Eu não sei te explicar como foi, sabe? É lógico que, assim, meu avô que morou na roça a vida inteira, né? Ele deparava com a abelha lá, mas como qualquer outro sitiante aí, entendeu? Por exemplo, tem uma abelha ali, não consegue, sei lá, roçar em volta, porque a abelha tá atacando, mas só isso, não entendi nada, sabe, assim, de abelha. Só, lógico, só esse pessoal da roça, eu vejo que eles são muito sábios, assim, por observação mesmo, né? Assim, sabe muita coisa por observação mesmo, a vida inteira ali lidando com a natureza, né? Então, assim, aí eu comecei a mexer do nada, e aí, né, durante a semana eu trabalhava. Final de semana, que era a hora de ficar com na época, namorada, né? Eu tava enfiado no mato, pegando abelha, entendeu? Ela falou, caramba, o que é isso? Eu não vou, não, nós não tem tempo juntos, entendeu? Aí ela comprou uma roupa, a gente comprou uma para ela, no caso, né? Só para ela fazer uns videozinhos meu, ou no máximo ficar junto comigo algumas vezes, sabe? E aí ela acabou se encantando também com esse ser, né? E aí hoje ela me ajuda diretamente na atividade, entendeu? Mas foi engraçado que assim começou por acaso, ela foi só para ficar junto, porque eu sumia e aí acabou gostando, entendeu? Então, a abelha, né? Eu considero que é um ser realmente muito, se fosse colocar em uma palavra, eu colocaria como um ser muito puro, né? Vamos dizer assim, porque é um ser, igual você disse aí, ela oferece, né? Ela consegue nos oferecer, né, produtos de altíssima qualidade. Só que isso aí é só de quebra, vamos dizer assim. O mais importante dela realmente é a polinização, né? Então, assim, até eu gosto de falar isso, a Apis, que é a espécie que eu trabalho, que é a abelha com ferrão, né? Ela veio de fora, né? Não é do Brasil. Mas faz muito tempo isso. Então, assim, eu falo isso porque existe uma pequena rixa entre meliponicultor, que é quem cria abelhas nativas do Brasil, que são as abelhas sem ferrão, e apicultores que são os indivíduos que cuidam da Apis, né? Que trabalham com a Apis, que a abelha, vamos dizer assim, hoje aqui a gente considera africanizada, né? Que ela teve uma linhagem da Europa, mas tem uma da África também, e como elas se reproduzem assim com muita frequência, né? E não tem como controlar isso, né? Que a gente está falando de um ser que não tem cerca, né? Vamos dizer assim. Então ela se misturou e hoje, né? Todas as que estão no Brasil aqui, no caso, são consideradas africanizadas, né? E aí, assim, nossa, realmente, quando a gente começa, volto a repetir para você, eu sempre gostei muito da roça, mas quando eu comecei a trabalhar com abelha, eu vejo que eu me transformei no sentido, assim, me tornei mais sensível no sentido de observação, sabe? Porque a abelha, hoje, para mim, é um termômetro da natureza, sabe? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se tem um desequilíbrio ou mesmo uma mudança climática, as primeiras que vão sentir, com certeza, são as abelhas, né? E lógico, volto a repetir no que eu falei anteriormente aí, tanto a apis quanto as meliponas, né, no caso,
são, para mim, de suma importância, cara. Hoje não quero saber se veio de fora ou não veio. Hoje faz parte do nosso ecossistema aqui e ela já tem inimigos naturais, ou seja, a contribuição dela é muito além do que qualquer pessoa pode imaginar. Então, vamos deixar essa rixinha de lado. Eu fico chateado quando eu vejo esse tipo de, mas a Apis é um intruso, eu fui numa palestra uma vez, José, que o cara chegou a falar que foi o maior crime ambiental, cara. Quando eu ouvi isso, doeu no ouvido, porque assim, poxa, gente, se for pensar, a gente mesmo, cada um, olha o tanto de etnia que tem aqui no Brasil, entendeu? Então é a mesma coisa eu falar que eu sou intruso, que o café é de fora, né? É a maior bebida, uma das bebidas mais consumidas do mundo, né? A E no banana Brasil. também não é brasileira. Então, temos diversas espécies aí de plantas que são de fora, né? Então, vamos deixar, principalmente as abelhas, cara. Quando eu vejo alguém falar um mal de uma abelha, aí volto a repetir, esse negócio, para mim, eu gosto de tocar nesse assunto, porque é uma rixinha que não leva a nada. Mas, lógico, aqui mesmo, não sei aí em grandes centros, mas aqui, não sei se isso, como eu não morei em grandes centros para ter essa observação, como eu moro aqui numa cidade pequena, aqui na cidade tem muita abelha. A gente acha que não, que só está no mato, mas não, tem muito na cidade. E aí a população ainda tem muita, assim, não sei se é falta de conhecimento, mas eu chamaria de um preconceito. Mas, assim, eu não culpo também, porque eu tinha antes. Não, assim, a ponto igual hoje em dia, eu vejo que as pessoas estão muito sem tolerância, né? Mas, assim, não nesse sentido. Porque eu digo assim, se cansei de ver pessoas aqui na cidade ligando para mim, assim, no caso, para apicultores, né? Não só para mim. Ó, tem um enxame aqui, se você não vir tirar, eu vou matar, sabe? Ó, ou mesmo já matando sem procurar alguma informação, ou já publicando na internet, falando, olha, chegou um enxame aqui, a Defesa Civil tem que vir aqui pôr fogo, porque é um risco danado para a população e tal. E assim, a gente que está no ramo agora, a gente vê que, lógico, é um ser que tem sim, é perigoso sim, mas elas não são agressivas, elas são defensivas, né? Se você for, no caso, é, mexer com elas, no caso, né? Tipo assim, ir lá sei lá, tacar uma pedra, ou mesmo chegar perto e mexer, aí elas vão se defender, e a forma de defesa delas é o ferrão, né? Que pica a gente. Então, assim, é, eu vejo que a gente não consegue. Cara, isso aí se estende na zona rural, e isso me assusta mais ainda, porque na cidade até ainda tem uma compreensão, assim, porque eu imagino, sei lá, vamos supor que eu fosse totalmente urbano. Chega uma abelha aqui, quando eu falo uma abelha, é uma colmeia, né? Se instala aqui no telhado da minha casa, eu vou ficar mesmo, é um incômodo. Eu concordo que é um incômodo. E uma pessoa totalmente urbana, realmente, às vezes, quer se livrar desse incômodo. Então, assim, na cidade até eu relevo essas coisas, né? Tento, no máximo, sempre que alguém me liga, eu tento orientar da melhor forma possível. Mas quando eu vejo isso na roça, cara, eu assusto, sabe? Tem muita gente que tem café, cara, odeia abelha, entendeu? Tem produtores aí que deveriam, igual eu disse aí, a abelha é um termo. Cara, para mim, eu sou suspeito para falar, José, mas para mim, quando volto a repetir, a forma que ela me transformou, cara, eu enxergo ela como uma coisa muito especial, sabe? Muito mesmo. E, e assim, como eu gosto da roça, eu quero estar em contato com a natureza e tal, eu vejo que não tem como eu enxergo na abelha a natureza, cara, pra você ter noção, entendeu? Eu enxergo nela a natureza, eu vejo que ela é a natureza praticamente, porque assim, sem ela eu achava que era loucura falar que sem abelha, sem alimento, mas realmente, porque ela vai afetar outras coisas que vai acabar chegando na gente. Por exemplo, assim, se ela não polinizar a braquiária, por exemplo, não tem comida para o boi. Se não tem comida para o boi, a gente vai ficando sem carne. Sem carne, tem muita gente na população que consome carne, né? Enfim, eu falei isso porque, assim, às vezes a gente imagina só numa planta específica. Por exemplo,
sei lá, quando se fala em maracujá, maracujá não é a apis que poliniza, são as solitárias, que é aquela mamangava, né? Aí o cara fala, ah, não, eu como só maracujá, pode acabar com o resto. Eu não tô dando um exemplo, né? Então, assim, a gente realmente é uma infinidade de espécies de plantas que pode e vai, né, afetar outras cadeias que vai realmente chegar na gente de forma drástica, sabe? Igual eu dei o exemplo da carne, né? Então, assim, hoje eu vejo que quando você fala o que é abelha, para mim eu falo é o principal agente polinizador. Quando a gente fala disso, a gente já pensa em comida, cara, é a alimentação da população, sabe? E aí é aquilo que eu, para não estender tanto, né? Aí de quebra ainda tem esses produtos, né? Eu gosto muito de pensar no mel como um sabor da natureza, porque assim o mel ele muda, né? É, de acordo com as estações, né? Porque assim o mel vem do néctar, o néctar vem das plantas, né? E cada época tem uma planta diferente. Então assim, cara, agora aqui mesmo, para você ter noção, a gente está aqui em final de novembro, né? Tá aqui nas margens do rio Sapucaí, aqui, que é o rio da cidade, e estende para a roça, tá um cheiro de uma flor que, que é muito comum aqui, sabe? Que é o angico, né? Ele, ele é um cheiro muito agradável, sabe? Então só tem nessa época. E ele dá mel, sabe? E as abelhas procuram ele para polinizar e trazer aquele néctar, né? Então o mel de agora é diferente, entendeu? Aí, assim, eu gosto sempre de associar o mel como um sabor da natureza, sabe? Porque não é padrão, não é mel, assim, mel é uma coisa, igual você falou, cara, é uma coisa milagrosa, porque é um excelente, né? É um excelente alimento, né? Riquíssimo em vitaminas, né? Em antioxidantes, enfim, e ele varia, cara. Tem, né, mel de clarinho, mel escuro, mel cheiroso, mel amargo, mel fedido, né? Tem de tudo. E isso retrata de fato onde a abelha visitou, né? Então, assim, nossa, para mim a abelha, cara, eu sou suspeito de falar, mas é um ser de suma importância. Sem ela, não tem, gente. E que eu fui fazendo as coisas, né, até certo ponto, que foi, não faz tanto tempo, né? Estamos falando em 5 anos, vamos dizer assim. Até 5 anos atrás, eu via que eu fazia as coisas meio que obrigado, sabe? Tipo assim, acreditando num falso paradigma, sabe? Que a gente talvez aprende isso desde quando criança, que você tem que estudar, e você tem que tirar boas notas, para você arrumar um bom emprego, para você ter uma família, para você pagar conta e morrer, sabe? Parece que esse paradigma é muito forte na gente, sei lá onde que começou a se instalar isso, se é no colégio, quer dizer, se é no fundamental, se é no pré, entendeu? Não sei, mas eu enxergo que porque não foi fácil, José. Eu falando assim, parece nossa, parei de. Eu era engenheiro e fui virar apicultor. Não foi fácil, sabe, cara? Inclusive, eu fui tendo vários, assim, vamos dizer, mau contato, vamos dizer assim, porque, assim, eu tava mexendo com abelha que falei assim, ó, poxa, isso aí me agrada, cara, eu posso tentar fazer isso na minha vida. Aí eu arriscava largar do emprego, assim, para tentar isso, até teve uma vez que eu larguei mesmo e o Inatel oferecia uma licença não remunerada, sabe? Ou seja, eu não era demitido, só congelava meu contrato lá, eu saía por um tempo, no caso era 1 ano e meio, e depois eu podia voltar, sabe? Aí eu falei, vou pedir isso aí para me tentar, cara. Aí beleza, aí venceu, eu falei, poxa, mas não deu ainda, cara. Assim, eu mexi com abelha, né, lógico, mas ainda não deu para, assim, crer no negócio, sabe? Falar assim, eu posso fazer isso na minha vida, sabe? E como, igual eu falei no começo da nossa conversa, né, eu posso monetizar, né, com essa atividade, né? Porque eu preciso pagar conta também, sabe? Então, assim, e, e aí acabou 1 ano e meio, eu não tinha conseguido crer ainda, sabe? E ficava na minha cabeça, cara, não pode, cara, eu tenho que levar isso junto, eu tenho que trabalhar. Aí eu comecei a estudar Java, pra você ter noção, cara, porque não era não era minha área. Por mais que eu trabalhei, a minha área era telecom puro, sabe? Era o meu currículo sai, quer dizer, a formação lá sai engenheiro elétrico com ênfase em telecomunicações, sabe? Porque o forte ali é telecomunicações. Então, assim, eu estava trabalhando nessa área. Mas aí
não é, é aquele negócio que a gente estava conversando, José. Eu gosto da área técnica, mas eu gosto, assim, é uma coisa que eu não ligo de fazer, sabe? Mas paixão, assim, para falar que é aquele negócio que preenche o coração, assim, e dá ânimo para você todo dia, não é, cara. Infelizmente, não é, né? Não, não adianta eu mentir para mim, sabe? Mas, assim, tem perfis e perfis, né? Eu me considero um cara mais técnico, que gosta de, assim, de descobrir o porquê, por que que funciona assim, sabe? E já não sou um cara muito, assim, vamos dizer, talvez da área de gestão sociável, sabe? Eu gosto mais de uma parte, assim, mais técnica mesmo. E, assim, então, por exemplo, o Java, assim, não era minha paixão, mas não me incomodava. Aí eu comecei a estudar e tentar também vagas e tal, mas mexendo com a abelha ainda, sabe? Mas, assim, eu falei, cara, será que é possível? E aí eu me permiti, igual eu te falei, me permiti acreditar nisso como o meu ramo principal, sabe? E aí, inclusive, agora vai fazer pouco tempo, cara. Faz uns 20 dias eu concluí a Casa do Mel. O que que seria isso, né? É um lugar próprio, que até então faz 5 anos que eu estou mexendo com abelha. Mas durante esse tempo, eu teoricamente estava amador. Porque, assim, o que que eu digo amador? Para você vender o mel hoje, a gente precisa de um selo sanitário. Por mais que eu tinha, né, equipamentos inox e tal, aquela coisa toda, para preocupado com a higiene e tal, não basta, você tem que ter realmente um ambiente dentro dos padrões sanitários, sabe? Assim, tem exigências que você precisa atender. E quando você começa no ramo e já investir nisso, porque a gente está falando de uma casa mesmo. Ah, por exemplo, eu fiz o mínimo ali, peguei a documentação, primeiro que é bem bagunçado, assim, você pega a documentação e escolhe o selo que você quer atender, né? No caso que você quer se adequar, e aí dentro tem, nossa, papéis e papéis para ler, e aí eu falo a gente porque, né, minha esposa começou a se envolver e me ajudar nessa questão e tal. A gente começou a estudar para construir, né, esse ambiente. A gente construiu faz 20 dias que terminou, virou uma casa, cara, 75 metros quadrados, sabe? Aí tem que ter lá a área de recepção de melgueiras, a área de depósito de caixa. Pediram 2 banheiros, feminino e masculino, mesmo a gente falando que é só nós que, né, só nós ali da família que ia trabalhar, né, mas pediram banheiro feminino e masculino, pediram o DML, que no caso, depósito de material de limpeza, não poderia ser só um armário, precisou ser um cômodo, sabe? Então, assim, aí a área de extração do mel, essa parte, beleza, da extração eu vejo que não tem como não ter, né? Mas, assim, essa questão, igual eu te falei, de caixa, de material, de limpeza, não, né? Quem sou eu para falar, né? Mas por mim bastaria um cômodo, mas não, tem que ser separadinho, sabe? E aí virou uma casinha, cara, sabe? Uma casinha e de 7 cômodos, um de extração, um cômodo de extração, que é onde a gente manipula o mel. Inclusive, hoje eu tive colhendo mel lá, sabe? A gente colhe, como que é o processo? A gente colhe no campo, né? Tira as melgueiras, a melgueira é um andar de cima da colmeia, né? Que teoricamente as abelhas depositam mel em excesso, porque tem o ninho, que é uma caixa, que inclusive se você olhar uma colmeia padrão, ela tem o ninho, que é uma parte maior, e a melgueira é uma parte menor, é quase assim, metade do ninho, sabe? Então, é como se eu estivesse tirando 1/3 do mel delas, sabe? Deixando 2/3, sabe? Porque no ninho também tem mel. Às vezes as pessoas acham que a gente tira tudo e deixa ela passando fome, sabe? Inclusive, quando a gente. É difícil, cara. A gente acha que é simples. Tem gente que acha também, coisa que eu ouço muito falar: agora você acertou, você põe as abelhas lá no mato e para trabalhar para você. Não é bem assim, você tem que cuidar delas, sabe? Tem que estar em cima, tem que caçar, preocupar com formiga que mata a abelha, preocupar com doenças, dar uma condição, manejo de troca de cera, tem um tanto de coisas para fazer, sabe? Não é só ir lá e colher o mel, pronto. E aí o mel, assim, igual eu disse,
praticamente um terço aí, né? Que é o mel em excesso. Então a gente tira essa melgueira, que é um, né? Antes olha ali, porque nem sempre é só mel que tem, às vezes a rainha decide subir e começar a botar na melgueira também. Então a gente vai favo a favo, dentro de uma caixa tem 10 favos, a gente vai favo a favo tirando, né? Mas para compor uma melgueira, que seria essa caixa menor, né? E leva para aí, né? Tira, colhe do apiário inteiro, leva para esse lugar que que é, né, todo azulejado e tal, branco, né, enfim, que tem os equipamentos inox e tal, e a gente coloca a melgueira lá e começa o trabalho, que no caso é desoperculação, para tirar, vamos supor, deixar o mel destampado, vamos dizer assim, coloca numa centrífuga que, né, faz o mel destampado girando em alta velocidade nessa centrífuga, espirra, né, para a lateral do tambor inox e a gente extrai embaixo numa válvula. E depois, né, coa esse mel numa peneira só para tirar, às vezes, algum pedacinho de cera cai no mel. Então, essa peneira é só para isso, não. Às vezes a gente fala, o pessoal acha, peneira para tirar sujeira. Não, a sujeira que a gente fala é de cera, é do próprio, né? Não é sujeira porca, assim, de a terra, por exemplo. Não, é cera, uma abelha que porventura venha cair ali, entendeu? E então, assim, a peneira para isso. A gente coloca num tonelzão ali de inox também e deixa decantando para, né, para sair uma espuminha, porque nesse agito todo do mel aí, entra bolhas de ar, né, e tal. Então, o decantador serve para isso também, para deixar o mel decantar e ficar lindo, cristalino, né? Então, a gente concluiu agora, 20 dias atrás, essa casa para a gente ter um selo para aí sim vender em supermercado, porque até eu falei de amadorismo antes, porque é o seguinte, sem o selo você não consegue vender em supermercado. Então, as minhas vendas eram todas assim, para amigos, de boca em boca, ali, né, informal, vamos dizer assim, né? Agora, já que eu vou fazer isso pro resto da minha vida, tive assim, com prazer, investir, né, no ramo, sabe? Inclusive, nossa, muito melhor, cara. Hoje, tendo um ambiente próprio, né? Hoje eu fui para lá feliz pra caramba, assim, sabe, para trabalhar com isso, sabe? E aí agora, igual eu te falei, eu tô no processo ainda, sabe, José? Eu acredito nisso, eu volto a repetir para você, quando eu larguei do emprego e comecei, quando eu tentava, igual eu te falei, quando eu chaveava na minha cabeça, eu tenho que voltar com o emprego, as coisas não davam tão certo. Quando eu pensava assim, e se eu mexer com abelha, será que dá? Chegava enxame, produzia muito mel, sabe? Assim, as coisas aconteciam, cara. Parecia que Tem tava. que saber ler os sinais da vida, né? Sim, A vida sim, manda sinais para gente. cara. E com certeza eu acho que você foi para o caminho certo. Eu acredito que é esse caminho. Igual eu te falei, não tô no fim ainda, graças a Deus, né? Mas assim, eu acredito que esse é o meu caminho, sabe? Boa pergunta, José. Então, eu vou falar da minha forma aqui, né? Como que eu faço, né? Mas assim, né? Lógico, é o mel. A gente, né? Consumir ele puro, né? Com uma colher, pelo menos uma colher ao dia aí, porque igual você disse, ele tem propriedades aí, inclusive. É, uma vez eu estava lendo num artigo aí, né? Ele tem uma característica também de como se fosse uma lubrificação, sabe? Então, assim, e ele, para a garganta ali, né? Às vezes a gente está com a garganta, né? Seca ali e tal, e ele acaba lubrificando ali né, as vocais ali e tal. Então, assim, isso é uma característica que eu não sabia, por exemplo, sabe? Eu achava que, mel, beleza, mas tem essa questão, né, de flora intestinal, enfim. Então, assim, puro, lógico, tem não chega a ser uma receita, cara, mas se você nunca experimentou dessa forma, vale a pena, porque, assim, se você pega, eu não sei se você gosta de nozes, sabe? Se você pega o mel e mistura com nozes, cara, é uma experiência legal para quem gosta de nozes, sabe? Porque a noz, ela tem uma pegada amanteigada, crocante, né? E um amarguinho ali, né? Aí você pega o mel que tá do outro lado, sabe? Ele é viscoso e doce e tal, né? Poxa, dá uma combinação fenomenal, cara. Fenomenal, sabe?
uma outra forma, que pensando em saúde, né, cara? Aí eu puxo até o outro produto da abelha. Eu gosto de fazer isso, pelo menos, sabe? Que é o própolis. Que o própolis, o legal dele é ser consumido todo dia, né? Porque na hora que tá com dor de garganta, você pode até beber, ajuda para algumas pessoas, mas o grande lance do própolis é ser consumido regularmente, né? Para dizer realmente que tá agindo assim de forma, né, positiva, né? Então, assim, mas o própolis você já experimentou o própolis? Ele é ruim, né? Eu digo, é um remédio mesmo, né? Então, assim, uma forma de, né, unir o útil ao agradável ali, que é o mel, como a gente já disse várias vezes, tem, né, propriedades, né, mas o própolis, assim, para ajudar o sabor dele, eu gosto de fazer um shotzinho, sabe? Eu coloco. Eu gosto muito de coisas cítricas, sabe? Então eu coloco espremo metade de um limão no copinho, assim, coloco lá umas 20 gotinhas de própolis, uma colherzinha de mel ali, de chá, por exemplo, só para dar uma dissolvida ali, mexo, né? Porque o mel, ele demora para, né? Para incorporar, vamos dizer assim, com a água ali, né? Ele fica na dele, vamos dizer assim, né? Se você não mexer, né? E mel, né? Mel, própolis, limão. E quando tem açafrão, eu ponho um pouquinho. Aí vira um shotzinho. Eu gosto de falar que é o shotzinho da saúde, sabe? E tomo, mas não é sempre que tem açafrão, mas esses três diretão eu tô consumindo, sabe? Já usei e fica bom, cara. Por exemplo, até usei numa farofinha aí que eu fui fazer um dia. Mas é tipo, tipo não, é caramelizar a cebola com mel, sabe? Acho muito legal, cara. Fica bom, sabe? Nessa pegada de, né, de agridoce aí, o pessoal gosta muito. Não sei se você já fez. Eu particularmente, assim, não gosto tanto, mas eu vejo que é muito comum, sabe? Mostarda e mel, né? Tem muita, tem pessoas que gostam desse tempero para carne, né, tal. Até no hambúrguer, honey mustard. Hambúrguer, sim. É, E eu não sei se você é, experimentou também, José, o mel no favo. Você já experimentou? O não, pessoal, assim, tem comer gente de que um gosta. favo direto? Nunca. É, tem gente que gosta eu vejo que é mais uma experiência, porque o favo, ele não dissolve, ele é uma cera. Então você fica mastigando aquele negócio, né? E lógico, vai sair no mel né, e uma hora vira o favo, ele vira uma massinha na boca, você tem que cuspir fora, entendeu? Porque ele é uma cera, né? Ele não vai dissolver no seu estômago, sabe? Então, assim, mas tem gente que gosta, cara, principalmente pessoas que, né, teve alguma relação com a roça, vamos dizer assim, aí eles falam assim, nossa, gostinho de infância, sabe? Talvez, né, igual eu te disse, às vezes remove uma abelha lá do campo lá e tem favos, né? Aí a pessoa come aquele favo, não vai perder, né? Eu fiz hidromel, sabe? Inclusive, tem aqui pronto aí, sabe? Tipo assim, eu guardei uma garrafa de recordação, falei, essa eu vou guardar para, sei lá, para todo sempre, vamos dizer assim, né? Porque realmente é muito bom, cara, sabe? É Assim, muito saboroso, eu adoro hidromel. nossa, cara. E é uma pegada meio de vinho, né? Tipo assim, eu não sei se você gosta de seco ou doce, eu sou mais do docinho, né? Então, assim, do suave, né? A receita que eu segui foi para fazer um suave, sabe? E, e lógico, cara, o legal disso aí é que, assim, eu achei muito gratificante fazer o hidromel, porque imagina você fazer uma bebida, tá ligado? Uma bebida sua, totalmente, assim, da cadeia inteira, porque o mel eu tenho total, né, noção de onde ele veio, né, como foi extraído, eu vou usar esse mel e ainda tem uma infinidade, aí a imaginação pode tomar conta, né, porque você pode misturar, sei lá, amora, né, você pode misturar, sei lá, você pode dar um toque seu ali, sabe? Mas uma outra pergunta que você fez do futuro do apiário, né? Eu tô ouvindo falar, cara, e talvez isso é um bom sinal também. Eu falei de alguns maus sinais, né? Mas assim, eu chamo isso de um bom sinal. Eu vejo um pequeno movimento, assim, vamos dizer, um pequeno, né? Mas um movimento em si, né? De tá muito em alta agora divulgar que a polinização é benéfica, sabe? Eu digo assim, lógico que é benéfico, mas eu digo assim, tem empresas, startups surgindo aqui, que eu tenho conhecimento, que elas estão unindo, assim, como se fosse produtores de café com apicultores, entendeu? Por exemplo, você tem um apiário ali
perto desse produtor de café, aí ele faz, é tipo um Tinder da plantação com as abelhas, sabe? Tipo assim, aí você tem lá perto da plantação um apiário, dá match, entendeu? Aí se for de interesse tanto do apicultor quanto do cafeicultor, né? Eles começam a conversar ali e o apicultor aluga as colmeias na época da florada, que geralmente de café é setembro, tem uma floradinha em novembro também, mas a mais forte é setembro ali. Então, assim, aí o cara leva as colmeias para o café, aí pode, como é temporário, pode pôr no meio da lavoura mesmo, né? E fica ali durante, a florada é rápida, uma semana, 15 dias, entendeu? Eu digo assim, a florada é bem mais rápida que 15 dias, mas deixa ali 15 dias até, né, para poder tirar e tal, adaptação, enfim. E eu fico feliz com isso, cara, porque volto a repetir para você, quando eu vejo isso, eu vejo que é mais, talvez, as pessoas que não querem, sei lá, buscar outras formas, evoluir, né, cara, assim, de forma também natural, assim, pensando menos defensivos, né, menos agrotóxicos, enfim, pensando de uma forma mais natural, né, no orgânico ali e tal, na pegada orgânica, né, não chega a ser um orgânico, mas assim, eu digo, eu vejo que quem é cafeicultor e pensa nesse tipo de recurso, que a gente tá falando de natureza, é uma coisa mais natural, né, cara, e eu acho isso legal. E assim, quando eu vejo isso, eu fico contente, cara, porque volto a repetir, as abelhas, sem dúvida, a maior contribuição delas é a polinização, sabe? Seja com ferrão, seja sem ferrão, sabe? E quem lida com lavoura tem que ter ciência disso, sabe? Tem que ter consciência que não pode usar um agrotóxico ali sem, né, sem pensar no que vai afetar, cara. Nossa, é uma judiação, quando já aconteceu comigo aqui, para você ter noção. Eu tinha um apiário ali e começou a morrer, assim, centenas de abelhas, cara, porque uma colmeia tem mais ou menos 60 mil abelhas, sabe? Então você vê centenas morrendo ali na porta, sabe? Você sabe que é sinal de envenenamento, sabe? Por algum agrotóxico, algum inseticida que o cara usou nas proximidades, sabe? Porque, infelizmente, né, José, a gente tá. Todos os meus apiários, eu sempre procuro um lugar bem seguro, geralmente dentro da mata, para não ter problema, assim, com apanhador de café, né? Algum manejo na lavoura, ou seja, em outra, geralmente tem cafezal perto, mas não necessariamente. Mas mesmo assim, dentro da mata é um lugar mais seguro. E aí, assim, mas é impossível quase você não ter uma lavoura perto, sabe? Que seja de café, de milho, de soja, sabe? E a soja, o mais legal, cara, que eu tô ouvindo essa conversinha que eu te falei aí, de polinização, até na soja, cara, sabe? E a soja quando eu vejo que o cara começa a plantar soja perto de mim, eu fico até com medo, porque ele usa muito veneno, sabe? Muito, muito mesmo. Ué, essa pergunta é bem difícil, José. Não Essa... devia ser. Igual eu falei, José, eu gosto, eu me considero uma pessoa assim, mais mão na massa, eu gosto de estar à frente do negócio, até talvez em termos, vamos dizer, de empresa, vamos dizer, talvez não seja bacana, assim, no sentido de pensar em crescimento, né? Mas eu gosto de uma coisa mais simples, assim, sabe? Se eu estando na roça, conseguindo ali o meu, né, tá podendo desfrutar ali no sentido não, desfrutar no sentido assim no caso pensando em abelhas, né? Colocar minha atividade para frente, fazer meu mel ser conhecido e conseguir divulgar minhas coisas e ter, né, sempre oportunidade para crescer, e isso já me sacia, sabe? Então, eu não tenho grandes ambições, assim, financeiras, sabe? Então, assim, considero que sou mais mão na massa, sou um cara tímido, e... Não parece. Não, mas eu sou bastante, cara. Mas igual eu te disse, eu queria mostrar para, de alguma forma, contribuir de forma, assim, divulgar o que, igual você está fazendo comigo agora, divulgar o que que é a abelha, o que que ela representa, porque é o que eu quero seguir da minha vida, sabe? Assim, mas não sei mais o que falar de mim, não. Defeito. Sou uma pessoa muito ansiosa, ansioso pra caramba, sabe? Muito mesmo. Somos dois, somos dois. E o grande sonho do Luiz? Ah, o Falar assim, grande ó,
chegou um anjo de Deus aqui na tua frente agora e falou assim: Luiz, o senhor pediu que eu viesse escolher o seu desejo. O que você quer? Uma coisa só. Ah, eu quero poder sempre ter a oportunidade de realizar o, o que eu estou planejando, lutando, sabe? Porque, por exemplo, a abelha, né? É uma atividade difícil, como eu disse, assim, e lógico, a gente precisa de saúde nesse sentido, né? Então, seria triste para mim eu chegar num ponto igual eu já tive. Isso é um defeito meu se eu for pensar também, cara. Eu tenho que me cuidar mais, vamos dizer assim, né? Mas se um dia eu chegar e pensar assim, poxa, não posso mais mexer com a abelha porque eu desenvolvi uma alergia, por exemplo, sabe? Por não ter, sei lá, usado óculos, porque na hora que elas estão atacando, elas injetam veneno nos olhos da gente, sabe? Ou sei lá, sol, não passo muito protetor, sabe? Então, assim, quando eu falo em oportunidade de poder realizar, eu acho que sintetizando tendo saúde, a gente corre atrás do resto. E o que é a felicidade para você? Ah, felicidade tem muito a ver com isso também. Eu acho que seria triste a gente não poder realizar o que a gente deseja, né? Não no sentido assim, do jeito que eu falei, parece que não, são, as coisas são fáceis. Não, quando você está batalhando, sim, eu espero que as coisas deem certo, sabe? E quando não dá, então a felicidade é quando eu alcanço o que eu estou batalhando, entendeu? E no caso, nesse caso, é viver de abelha.